Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Bruno aqui para atender um pedido aí dos colegas da turma e falar um pouquinho, resumidamente, do contexto histórico e de alguns elementos que compõem a corrente literária do arcadismo, certo? Para contribuir com vocês aí nesse trabalho. Bom, para a gente começar, nós devemos entender que o arcadismo é uma corrente literária do século XVIII, certo? E o século XVIII é o século das luzes na história. É o século do movimento iluminista, do surgimento das ideias que proliferaram a partir do humanismo dos séculos anteriores, né? Aquela valorização da razão, a valorização do ser humano, certo? Então é um movimento literário grandemente associado a esse contexto histórico, né? Do iluminismo na Europa. E assim como em outros contextos, essa corrente literária surgiu na Europa, o arcadismo surgiu no mundo europeu pós-feudal, né? Nesse mundo europeu mais dinâmico, mais urbanizado e tudo mais, e chegou ao Brasil. Quais as características centrais assim das obras Árcades? Primeiro, uma inspiração clássica, né? Quando eu digo inspiração clássica, é sempre um retorno à antiguidade clássica, à antiguidade greco-romana. Então, sempre que você ouvir a expressão clássico, classicismo, tem uma referência ao retorno aos padrões estéticos, literários, artísticos dos gregos e dos romanos lá na antiguidade. Então, de um ponto de vista, o arcadismo tem um pouco desse elemento clássico, retomando valores, tradições antigas da Grécia. Até o próprio nome, arcadismo, há alguns pensadores, historiadores que apontam para que esse nome tenha se derivado da Arcádia, uma região da Grécia que era famosa por ter poetas e por ser uma região rural, uma região bem simples, de comunidades agropastoris, diferente dos grandes centros urbanos, como Atenas, Corinto, Argos, cidades grandiosas. E essa região da Arcádia já era mais rural, né? Uma vida mais simples, pacata, tranquila, um grande contato do ser humano com a natureza que o cerca, né? Então esses valores são transmitidos na obra Árcade, né? Especialmente nas pinturas, na literatura, essa vida bucólica, simples, né? Uma vida de campo, uma vida de zona rural, uma vida lá do contato do homem com a natureza, da felicidade desse contato humano com a natureza pacífica, né? Não a natureza intempestiva, mas aquela natureza generosa, aquela natureza tranquila. É aquela vida calma da zona rural. Então o arcadismo tem muito dessa influência. Mas não apenas dessa influência. Como eu disse, o arcadismo surge no contexto do século das luzes, do iluminismo, e no Brasil você tem um elemento adicional. A literatura Árcade no Brasil está muito relacionada ao contexto histórico brasileiro do século XVIII. Como o mundo, né, europeu estava vivenciando as filosofias iluministas, essas filosofias chegaram no Brasil. Como? Principalmente, se você se lembrar que o século XVIII também é o século do auge da mineração no Brasil. A região de Minas Gerais, especialmente o sul de Minas, região de Ouro Preto, Mariana, né, São João del Rei, ali no sul de Minas, a região mineradora Sabará, havia uma grande densidade populacional, uma grande densidade demográfica, muitas cidades, muitas pessoas enriquecendo por conta da ascensão da produção do ouro no Brasil. E essa riqueza desenvolveu no Brasil uma classe média. Classe essa que tinha dinheiro bastante para educar seus filhos, educar seus descendentes, né? E no Brasil não tinha universidade, o Brasil era colônia, certo? O Brasil era colônia de Portugal, o Brasil só servia para produzir riqueza e mandar para Portugal. Logo, essas comunidades que enriqueceram em torno da mineração educaram os seus filhos em universidades europeias, especialmente nas universidades portuguesas, como, por exemplo, uma das mais antigas da Europa, né, que é a Universidade de Coimbra, para onde os brasileiros iam estudar.
Estudavam geralmente direito, medicina e outros cursos, mas nessa formação universitária havia essa formação literária, humanista, filosófica. Eles eram inseridos no contexto da filosofia da época. E ao retornarem, eles voltavam impregnados dessas ideias iluministas, né? As ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, vinham imbuídos desse ideário europeu, né? Que estava a todo vapor, estava em pleno processo de desenvolvimento na Europa. E ao chegar com essas ideias no Brasil, o movimento Arcade acaba contribuindo na literatura para um anseio de independência brasileira. Então, os literatos do arcadismo, eles começam a desejar um pouco desse anseio por independência, por um país próprio, né, pela liberdade do domínio português, começam a defender valores que eram provenientes do iluminismo europeu, certo? Então esses valores começam a ser expressos nas obras de alguns escritores brasileiros que trouxeram essa influência lá de fora, né, lá da Europa. A valorização da natureza, do homem com a natureza, né, você começa já a ter obras indicando ali um estado bem equilibrado dos indígenas em contato com a natureza, né? O indígena passa a ser visto como alguém que tem esse contato positivo, essa vida simples, essa vida mais rural do que urbana. E além disso, você tem a influência dessa literatura em movimentos sociais. Um dos grandes movimentos influenciados por essa literatura pró-iluminista, desejando a libertação do Brasil, é a Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, no mesmo ano que a Revolução Francesa, né? Por isso que a gente não pode afirmar, por exemplo, que a Inconfidência Mineira foi influenciada pela Revolução Francesa. Não foi. Foi influenciada pela independência dos Estados Unidos e pela literatura iluminista que já era produzida no Brasil na época. Entre os inconfidentes haviam escritores esses que se associavam, né, ao modelo literário, à corrente literária do arcadismo. Então o arcadismo é essa corrente literária do século XVIII. Então nós não podemos compreender literatura, arte, qualquer outro fenômeno fora do seu tempo, fora do seu contexto histórico, certo? Nós jamais poderíamos falar de século XVIII, de arcadismo, sem relacionar isso com o iluminismo, né? Quando a gente estuda na história o século XVIII é conhecido como o século das luzes. Então está muito associado a essas ideias de emancipação. No Brasil, o arcadismo ganhou tons políticos, né? Ganhou tons de engajamento para a defesa de uma liberdade nacional, de uma liberdade do domínio português. Além, obviamente, dos temas tradicionais que o arcadismo trabalha no aspecto literário, artístico, que vocês já sabem quais são, né? O bucolismo, a vida rural, simples, isso era muito comum para o movimento Arcade. Eu quis incrementar essa explicação com o contexto histórico, o momento em que o arcadismo está florescendo na Europa e como ele chega e impacta o Brasil no século XVIII, estimulando inclusive movimentos de independência do país, né? De valorização da cultura nacional, da tentativa de criar algo próprio para o Brasil. Eu acho que é aí que começa um interesse, um desejo de escritores brasileiros de não apenas ficar remoendo a cultura europeia, de ficar apenas reproduzindo os estilos, a história, o modo de pensar europeu. O arcadismo talvez seja um dos primeiros momentos, um dos lampejos iniciais na literatura brasileira em que se procura criar uma consciência nacional, uma literatura nacional, algo voltado para o Brasil, de brasileiros para brasileiros, sobre brasileiros, certo? É um movimento interessante nesse aspecto. Do meu ponto de vista particular, não é o que eu mais gosto, né?
mas é um movimento interessante. Eu vou entrar na literatura como um admirador da literatura mais adiante, no final do século XIX, né, na segunda metade do século XIX, quando o romantismo, que é um gênero literário muito interessante também, já muito mais preocupado, herdeiro do arcadismo, o romantismo já estava muito mais preocupado com as questões nacionais, né? O romantismo é que vai valorizar a cultura brasileira, de fato. O romantismo tem uma característica fenomenal que é o nacionalismo, né? Os românticos são muito nacionalistas nesse sentido. Mas o que eu mais vou admirar é aquilo que está na passagem do romantismo para o movimento literário posterior, que é o realismo, né? E nessa passagem ali, um pouco do romantismo para o realismo, eu sou um leitor de ficção, eu gosto na literatura de ficção, né? Contos, a ficção literária me comove. Então, eu vou admirar o maior escritor da língua portuguesa no Brasil, né? Que para mim é o gênio da nossa literatura. É o Dostoiévski do Brasil, é o Victor Hugo do Brasil, certo? Sem dúvida nenhuma, o maior escritor brasileiro. E nesse caso eu estou me referindo a ele, Machado de Assis, com todas as suas sacadas e com sua extensa obra, né, de ficção, romance, conto, enfim. Machado de Assis é esse escritor que para mim é o ápice de todo esse movimento em busca de uma identidade nacional na escrita. E aí ele é um escritor e quase que um filósofo, né, com todas as suas percepções sobre o ser humano em suas obras. Recomendo muito Machado de Assis. Estou aqui em casa, como vocês podem ver aqui no fundo, tem alguns livrinhos, ainda poucos perto do que eu gostaria de ter, né? E obviamente que aqui na estantezinha não pode faltar o box Machado de Assis, né? A coletânea aqui completa todos os romances e os contos do grande Machado de Assis. Beijo para vocês, espero ter contribuído um pouquinho no trabalho. Acho que passei do tempo do que vocês precisavam, mas boa sorte, bons estudos e o que precisar de mim pode contar. Tchau, tchau.